Os últimos dias têm sido movimentados para líderes mundiais que se reuniram em Roma para o G20 e agora em Glasgow para a COP26. Assunto para nosso comentarista de política e economia, Ricardo Caldas. Boa tarde, professor. Começando pela COP26, o que mais esperar, professor, desse encontro que já teve um pacto para frear desmatamento? Então, boa tarde, Monique, boa tarde a todos que estão nos assistindo. As notícias são positivas. Eu diria que o principal fator que resulta nisso é a mudança de posição dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam com uma posição muito isolada, muito individualista, muito unilateral durante o governo Trump, e agora com o governo Biden, os Estados Unidos estão numa posição mais proativa. E isso você já vê na própria COP26 também, com esse anúncio dos principais países querendo cortar em 30% pelo menos as emissões de metano até 2030. Isso é muito positivo, embora nem todos os países tenham assinado. Países que ficaram de fora, por exemplo, incluem a Índia, a Rússia e China, mas o Brasil está participando, inclusive o Brasil está com uma proposta muito audaciosa, muito ousada. O Brasil prometeu reduzir as suas emissões em 50% até 2030 e chegar à neutralidade em 2050 em termos de redução de emissão de gases de efeito estufa, e também o Brasil está aderindo ao pacto que está sendo feito pelo fim do desmatamento, que é também uma mudança muito importante de posição de vários países, e com isso busca-se chegar a um consenso em relação a esse tema. Bacana. Agora sobre o G20, professor, quais resultados, congressos nós já tivemos aí dessa recente cúpula? Então, talvez o mais concreto, o efeito mais positivo e mais concreto do G20, que representa, como a gente sabe, né, Monique, 80% do PIB mundial e 80% das emissões de gás de efeito estufa, é o compromisso que os líderes adotaram de que o aumento de temperatura não seria superior a 1,5 grau. E com isso, você acaba levando a que todos os países ajam nessa direção. E eles foram capitaneados pelos Estados Unidos, que, como mencionei, mudou de posição. Então, os Estados Unidos saíram de uma posição muito unilateral e agora está numa posição bastante multilateralista, eu diria, né? Bastante em sintonia com os líderes europeus. E o Brasil também acabou entrando dentro dessa nova postura, desse novo ambiente multilateral que está se configurando. E com isso foi possível chegar a esse acordo de que não se permitiria que a temperatura global passasse de 1,5 grau, uma vez que 2 graus já é considerado perigoso para o planeta. Eu ia perguntar justamente sobre o multilateralismo. Explica para a gente, para o telespectador, o que é isso, professor? Então, a ideia do multilateralismo é que nenhum país consegue resolver os problemas mundiais sozinho. Então, é preciso que os países ajam em conjunto, em união. A visão do governo norte-americano anterior é que bastava que os Estados Unidos atuasse isoladamente, individualmente ou unilateralmente, como nós dizemos em relações internacionais, para que a solução fosse encontrada. A visão agora é o contrário. A visão agora que predomina é que uma solução multilateral, uma solução conjunta, uma solução discutida em fóruns internacionais, como as Nações Unidas, como o próprio G20, que está se tornando cada vez mais importante dentro das relações internacionais, ela acaba tendo mais legitimidade e os países acabam aderindo a ela com mais facilidade. Então, por isso que o enfoque atual, com o apoio dos Estados Unidos, é um enfoque mais multilateral, em contraposição ao governo anterior, que adotava uma postura mais unilateral. Tá certo, tá explicado. Obrigada, professor. Até amanhã.